Recentemente eu postei um vídeo sobre o uso das escrituras entre os povos nefitas, mas decidi removê-lo no mesmo dia. Eu percebi que ele estava incompleto, dando margem para outro tipo de interpretação. Então, estou repostando o vídeo, agora com informações adicionais para esclarecer qualquer dúvida. O livro de Mórmon afirma que os nefitas eram um povo altamente alfabetizado e que sua cultura dependia fortemente da alfabetização. Por exemplo, em Osías 2, versículo 8, é mencionado que ele começou a falar com seu povo da torre e nem todos puderam ouvir suas palavras, por causa da grandeza da multidão. Portanto, ele fez com que as palavras que ele proferiu fossem escritas e enviadas entre aqueles que não estavam sob o som de sua voz, para que também pudessem receber suas palavras. Em 3 Nef 23, de 7 ao 13, Cristo instrui os nefitas a registrarem suas palavras, enfatizando a importância dos registros escritos. Outros exemplos incluem o rei Benjamim, ordenando a seus filhos que as examinassem diligentemente para que assim pudessem tirar proveito, conforme Osías, capítulo 1, versículo 7. Enquanto Jesus estava falando à multidão, após sua ressurreição, ele falou das profecias de Isaías e disse: Eis que elas estão escritas, e vós as tendes perante vós. Portanto, examinai-as, conforme 3 Nef 20, 11. Um pouco mais tarde, Jesus novamente admoestou a multidão a examinar as escrituras relacionadas a Isaías. E agora eis que vos digo que deveis examinar essas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías, conforme 3 Nef 23, 1. Quando Alma e Amoleque estavam em sua missão aos Oramitas, algumas pessoas pobres, que haviam sido expulsas das sinagogas por causa de sua pobreza e roupas de classe, vieram a Alma com uma pergunta sobre como eles poderiam adorar. Alma começou a ensinar e então perguntou-lhes: Vocês se lembram de ter lido o que Zenos, o profeta antigo, disse sobre a oração? Ele então os lembrou dos ensinamentos de Zenos e Moisés, perguntando se eles se lembravam de ter lido também as palavras deles, dizendo: Agora, meus irmãos, eis que vos pergunto se haveis lido as Escrituras. Se haveis, como podeis não crer no Filho de Deus? Conforme Alma 33, de 13 a 14. Embora eles fossem pobres, Alma não apenas esperava que eles soubessem ler, mas também esperava que tivessem as Escrituras disponíveis e as estudassem. Enquanto Amon ensinava o rei Lamone, ele apresentou ao rei os registros e as Escrituras sagradas do povo, que haviam sido falados pelos profetas até a época em que seu pai Leí deixou Jerusalém, conforme Alma 18:36. Amon aparentemente trouxe escrituras consigo em sua missão aos Lamanitas, e Lamone foi capaz de lê-las. Alguns Lamanitas convertidos, que eram amigos dos nefitas, abriram uma comunicação com os nefitas, conforme Alma 23:18 e 24, de 8 a 9. Dada essa ênfase na alfabetização, seria de esperar evidências arqueológicas das escrituras nefitas em sua arquitetura, cerâmica, arte e outros artefatos. Em culturas alfabetizadas, tais evidências são tipicamente abundantes. No entanto, nas regiões supostamente habitadas pelos nefitas, os grandes lagos na área da Mesoamérica, nenhuma evidência desse tipo foi encontrada. Enquanto alguns apologistas apontam os maias e outros povos indígenas como exemplos de culturas alfabetizadas, essas sociedades exibem características de uma cultura de oralidade secundária, em vez de uma cultura totalmente alfabetizada. O problema com a alegação de alfabetização é a falta de evidências arqueológicas. Ao contrário de outras civilizações alfabetizadas antigas, como os egípcios, gregos e romanos, não há inscrições, esculturas ou gravuras encontradas em regiões nefitas que se aliem com sua alegada alfabetização. Culturas indígenas nas Américas, como os maias, são frequentemente citados por apologistas. No entanto, sua alfabetização era limitada e não correspondia à extensa alfabetização descrita no livro de Mórmon. Eles dependiam mais de tradições orais do que de registros escritos. Em uma publicação de Mark Cartwright, ele refere a escrita maia, dizendo: o sistema de escrita hieroglífica maia era uma combinação sofisticada de pictogramas representando diretamente objetos, expressando conceitos mais abstratos. Em outra parte, ele fala sobre a alfabetização da civilização maia. Ele informa que apenas uma pequena elite da população maia sabia ler, o que é contrário à civilização do livro de Mórmon, que havia alfabetização em larga escala. A ausência de qualquer forma de escrita nos registros arqueológicos contrasta fortemente com a narrativa do livro de Mórmon. Culturas com alfabetização significativa geralmente deixam para trás ampla evidência de sua linguagem escrita, mas nenhum vestígio desse tipo foi encontrado entre os artefatos dos nativos americanos.
A falta de evidências arqueológicas correspondentes representa um grande desafio à historicidade do Livro de Mórmon, complicando os esforços para defendê-lo como um documento histórico.